Oi, gente, tudo bem? Como prometido, vim comentar aqui com vocês a reunião que eu tive na escola, da Maria Beatriz. Eu sempre recebo mensagens, eu me envolvo nas histórias das pessoas. Elas me contam o que estão vivendo com as crianças, principalmente porque se identificam com a minha história. Eu já tive do outro lado, ainda estou, porque os desafios não acabam. E aí tem algumas coisas que eu penso, não, isso aqui eu devia gravar. E às vezes o tempo passa e eu não gravo. É uma correria e tal, mas eu me cobro por não vir aqui gravar, porque acho que tem muita mãe que passa pela mesma situação, mas ou não me ouviu, ou não me fez a pergunta. Então, a professora me apresentou lá o relatório, Maria Beatriz é uma criança muito calma, muito tímida, que fica ali muito na dela, tem uma capacidade de aprendizado muito rápido. E aqui o intuito também não é eu contar toda uma longa história, mas tem dois pontos muito importantes que a gente está trabalhando no desenvolvimento dela. Um é a timidez, porque ela tem uma dificuldade de interação social, e eu acho que isso tem um pouco ali já da investigação que eu faço das altas habilidades. E a outra ela tem uma resistência na aula de inglês. Então, eu queria conversar com a professora para descobrir o que é que acontece nessa aula, porque ela não gosta de jeito nenhum, nem quer ir para a escola só por causa dessa aula de inglês. E aí, para encurtar a conversa, ela comentou que, olha, também na hora do parquinho, ela prefere ficar mais sozinha. Ela fica na sala, ela brinca, ela não gosta muito de ir pro parquinho ali, brincar na brincadeira com as outras crianças. E aí esse é o ponto, que nós, como mãe, precisamos conhecer muito bem o temperamento dos nossos filhos, porque isso pode estar sendo um problema, a criança pode estar enfrentando realmente um problema em casa e a escola precisa saber, investigar, mas pode ser simplesmente do temperamento dela, do jeitinho dela, e que a gente precisa respeitar o tempo, e respeitar a forma como ela prefere se relacionar, e a gente ir ajudando aos poucos, não simplesmente chegando e digo, por que você não brinca, por que... Quando a gente tem muitos filhos, eu acho que facilita, esse discernimento, até eu digo até uma tranquilidade, porque a professora chegou para mim e disse, você não acha que você deveria procurar uma psicóloga para ela? E eu respondi, não acho. Eu não acho que ela tem, eu acho que é dela, ela é a cópia da irmã dela, E a gente tem que ver que cada um é único, Não dá pra gente querer moldar. Agora, é óbvio que a gente pode ajudar, mas nós não podemos simplesmente... Já pensou, eu poderia ter saído de lá, meu Deus, minha filha tem que ir para psicóloga, minha filha está com problema. Não está com problema nenhum, ela é assim, é o temperamento dela. Ela é quietinha, ela é mais tímida, e a gente precisa conhecer e conversar. E aí, claro, eu converso muito com os meus filhos, o tempo inteiro para estar investigando. Eu cheguei, conversei, falei que a professora tinha elogiado muito o comportamento dela, que ela era uma menina muito empenhada, muito dedicada, elogiei bastante. Depois disse, mas Maria, ela me falou que você não gostava muito de brincar com as crianças no parquinho. Por quê? Ela, mãe, é muito calor, eu prefiro ficar mais na sala, brincando e tal. Eu disse, mas aconteceu alguma coisa? Não, é porque eu não gosto mesmo. Tá certo. Porque, gente, eu tenho outros casos, que eu conheço, inclusive, da família, que a criança estava sendo excluída, que as meninas excluíam, fugiam, não queria brincar. Então, assim, a gente tem que realmente conversar para descobrir se tem alguma coisa, porque às vezes a criança não quer falar, mas às vezes é simplesmente isso. Ela não quer. E a gente tem que respeitar o tempo. E é claro que eu sei que ela tem essa timidez
e que ela precisa desenvolver habilidades, né, sociais e comportamentais. Por isso ela faz o hip hop, ela faz o piano, né, eu desenvolvo, né, algumas atividades, eu coloco, né, até eu deixo ela gravar vídeos, porque isso vai ajudar nesse processo. Mas a gente não pode simplesmente avaliar isso como algo e mostrar para ela que aquilo é algo ruim, sabe? Porque a pessoa começa a se enxergar de uma forma como se ela não fosse uma coisa legal aquilo. E o inglês, na conversa com ela me disse: mãe, é uma rodinha no chão e todo mundo tem que falar. E eu não gosto. Mais uma vez, a timidez, né? Tudo no seu tempo, né, gente? Todo mundo tem medo de falar em público, né? Então, a criança não tem uma maturidade, né? A gente precisa respeitar, ao mesmo tempo, incentivar o desenvolvimento. E a minha mensagem final é: mães, ao saírem de reuniões como essa, segurem a ansiedade de vocês. Não cobrem tanto dos seus filhos, ainda tão pequenos. Segurem na mão, né? Busque, tenha ideias, busque estratégias para ajudá-los, né? Não para cobrar. Eu vejo mães, meu Deus, as crianças com 5 anos, e as mães desesperadas para as crianças aprenderem a ler e escrever. Gente, tudo no seu tempo. Atenção a essa primeira infância até os 6 anos. Tem outras coisas muito mais importantes, né, do que a alfabetização. Pode ter certeza disso. Cuidem do emocional, né, da afetividade. E tenham calma. Vai dar tudo certo. Tem 2 coisas que eu preciso aqui voltar para falar, para ficar bem claro, né? Primeiro, que quando eu digo que a Maria Beatriz não precisa de psicóloga, eu não estou aqui de forma nenhuma dizendo que isso não é importante, tá? Até porque, por exemplo, o João tem acompanhamento de neuropsicopedagoga, ele tem indicação de psicóloga, vai pro neuro e tudo. Então, assim, eu sou, né, minha área neuropsicopedagogia, mas a minha mensagem aqui é para as mães que o primeiro passo não é simplesmente ir já buscar ou encarar aquilo como um problema, sabe? O primeiro processo é de conhecer o filho, o temperamento, o jeitinho, né, e ir ajudando, não já simplesmente tratar aquilo como se aquilo fosse algo a ser resolvido. E a última coisa é falei sobre altas habilidades, né? Então, assim, compartilhar também, até fica como uma dica, alguém que esteja vivendo a mesma realidade. No início do ano, como eu sou uma apaixonada pela alfabetização fônica, inclusive eu estou desenvolvendo um material didático agora da EduquiHub, minha empresa para educação infantil, eu pensei em alfabetizar a Maria Beatriz, já no início do ano, fazer um intensivo com ela, e depois eu recuei. E aí avisei a professora: olha, eu recuei mesmo, porque eu fiquei com medo dela logo aprender a ler, escrever e tudo começar a ficar muito besta, sabe? E isso acontece muito, gente. Independente de altas habilidades ou não, se você quer colocar seu filho para estar muito lá na frente, ela é o contrário, ela precisa ser desafiada. E a professora disse: muito obrigada por compartilhar isso. O ser humano precisa de desafios.